Então, ela diz, no manuscrito C, números 2 e 3. Como sabeis, sempre desejei ser santa, mas comparando-me com os santos, sempre constatei que há entre eles e eu a mesma diferença que existe entre uma montanha cujo cimo se perde nos céus e o grão de areia, obscuro, calcado aos pés dos caminhantes. Ao invés de me desanimar, disse a mim mesma, o bom Deus não poderia me inspirar desejos irrealizáveis. Posso, então, apesar de minha pequenez, aspirar à santidade. Crescer me é impossível. Devo suportar-me tal qual sou, com todas as minhas imperfeições. Mas quero, contudo, procurar o meio de ir para o céu, por um caminhozinho bem reto, bem curto, uma pequena via inteiramente nova. Estamos num século de invenções. Agora não se tem mais o trabalho de subir os degraus de uma escada. Na casa dos ricos, um elevador a substitui vantajosamente. Quanto a mim, também desejei encontrar um elevador para subir até Jesus, pois sou muito pequena para subir a rude escada da perfeição. Então, fui procurar nos livros santos a indicação do elevador, objeto do meu desejo, e li estas palavras pronunciadas pela boca da sabedoria eterna, do livro dos Provérbios. Se alguém for pequenino, venha a mim. Aproximei-me, pois, adivinhando que tinha descoberto aquilo que procurava. Querendo saber, ó meu Deus, o que faríeis com o pequenino que correspondesse ao vosso apelo, continuei minhas buscas, e eis o que encontrei. Isaías, capítulo 66, primeira leitura de hoje. Assim como a mãe acaricia o seu filhinho, assim eu vos consolarei. Aconchegar-vos-ei ao meu seio e acariciar-vos-ei sobre meus joelhos. Nunca palavras mais doces, mais melodiosas vieram alegrar minha alma. O elevador que deve fazer-me subir até o céu são os vossos braços, Jesus. Por isso, não preciso crescer. Devo, pelo contrário, permanecer pequenina e tornar-me cada vez mais pequenina. Ó meu Deus, fostes além de minha esperança e quero cantar as vossas misericórdias. Até aqui, citação de Santa Teresa de Lisieux. Então, a descoberta da infinita misericórdia de Deus, presente nesse texto, Deus usa a imagem de uma mãe que amamenta o seu filho. Nós estamos celebrando a Eucaristia e aqui está uma belíssima imagem da Eucaristia. Na Eucaristia, nós somos como bebês que se amamentam no peito de Deus. Porque quando a mãe amamenta o seu filho, o seu leite materno, ela está se dando. Não é uma coisa que ela foi comprar no mercado, é parte do seu corpo. Ela está se dando ao filho, à criança. Santa Teresinha escreveu: amar é dar tudo, amar é dar-se a si mesmo. E essa imagem da mãe, que dá a sua vida no leite materno, é uma bela imagem do que Deus faz conosco na Santa Eucaristia. Deus tem entranhas de misericórdia. Deus é bom. Deus é compassivo. Santa Teresinha descobriu, naquele contexto do jansenismo. O jansenismo é uma doutrina criada por um bispo chamado Jansenius, que era defensor de uma teoria de Santo Agostinho. Essa teoria se espalhou pela França, tomou todos os conventos, inclusive os mosteiros carmelitas, eram marcados pelo jansenismo, que era um rigorismo muito grande, uma teologia que prega mais o temor a Deus do que o amor. Teresinha, contra tudo isso, ela descobriu um Deus que é misericórdia. Para nós hoje isso pode soar repetitivo, banal, óbvio, mas naquele contexto não, isso era muito audacioso. Essa mensagem de que Deus é uma mãe
que amamenta o seu filho, que acaricia, que põe no colo, que carrega, que põe nos joelhos. São imagens de muita intimidade. Era impossível, na concepção de uma francesa daquela época, alguém pensar isso de Deus. Deus era visto como um juiz severo, sentado no seu trono. Essa é a grande revolução espiritual que Teresa de Lisieux começou ali no seu convento, no seu mosteiro em Lisieux, e aos poucos foi se espalhando. De modo que, menos de 30 anos depois da sua morte, ela foi já canonizada, porque sua mensagem chegou ao mundo inteiro, levando muitos a encontrar o verdadeiro sentido do Evangelho. Porque os santos, eles não têm doutrina própria. Eles apenas explicitam o Evangelho. E é por isso que Santa Teresinha, além de ser canonizada, recebeu ainda do Papa João Paulo II uma honraria maior. Em 1997, no centenário da sua morte, Teresinha foi proclamada doutora da Igreja. São poucos os doutores da Igreja entre os santos. São aqueles que, além de viver a santidade, souberam transmiti-la, ensiná-la, explicá-la, propor um caminho, um método concreto para que todos nós possamos ser santos também, buscar a santidade também. Por isso nós estamos aqui agradecendo a Deus, 100 anos que nós temos essa grande doutora, essa grande mestra que nos ensina a escola, a pequena via, a infância espiritual, que resumidamente quer dizer, todos nós, sem exceção, podemos ser santos. A santidade está ao nosso alcance com a graça de Deus. Nós não precisamos praticar grandes virtudes, nós não precisamos praticar milagres, nós não precisamos ter dons extraordinários para ser santos, mas nós podemos, nos desafios que já são os nossos no dia a dia, se vivermos com amor, com paciência que brota do amor, nós podemos ser santos nas pequenas coisas. O Papa Francisco, de saudosa memória, nos explicou isso tão bem na sua exortação sobre a santidade, em que ele dá exemplos concretos no dia a dia de uma dona de casa, como é possível praticar a santidade nas pequenas coisas. Esse é o caminho de Teresinha. Nós ouvimos na segunda leitura São João dizendo: todo aquele que ama conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Simples assim. Porque Deus é amor. Atenção, hein? Hoje se usa a palavra amor para muitas coisas. A palavra de Deus, quando fala de amor, está falando de agape, caritas, caridade. Esse é o amor que Jesus ensinou. Eu vos dou o novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Caridade. O que significa caridade? Significa amar a Deus sobre todas as coisas. Dar tudo a Deus. E por causa de Deus, amar o próximo. Isso que significa caridade. Nós ouvimos ainda essa palavra de São João: nisto consiste o amor, não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Portanto, Santa Teresinha, num poema, escreve isso: Senhor, empresta-me o teu coração para que com ele eu possa te amar, porque o meu é pequeno demais para te amar. Então, porque nós somos amados por Cristo, porque nós sabemos desse amor infinito dele por nós, nós recebemos força para amar. E devemos amar os outros assim como Cristo nos amou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus. Amar sem esperar nada em troca. Amar os que não merecem ser amados. Então veja que o caminho de Santa Teresinha é fácil enquanto método, mas é tão exigente quanto o de todos os outros santos, porque pede de nós que nós demos tudo a Deus, sem reserva. São João diz que o Pai nos deu o Filho, enviou o Filho ao mundo para nos resgatar com seu sangue e nos deu o Espírito. E essa é a prova de que nós podemos amar, porque Deus nos deu tudo que Ele tinha,
O que Deus tinha na Santíssima Trindade? Deus Pai tinha o Filho e o Espírito Santo. Mais nada. Pois Ele nos deu esse tudo que Ele tinha. No mistério pascal, nós celebramos quando Deus nos deu Cristo. E estamos aguardando Pentecostes, quando Deus vai nos dar o Espírito Santo. Então, se Deus nos deu tudo, nós também devemos dar tudo a Deus. No Evangelho, Mateus capítulo 11, Jesus louva o Pai, porque o Pai revelou o mistério do reino dos céus, não aos sábios, mas aos pequeninos. Eu vou ler agora uma carta de Santa Teresinha, a carta 197, belíssima carta que ela escreveu para sua irmã Maria do Sagrado Coração, esse trecho muito conhecido, em que ela diz: aquilo que agrada a Deus é me ver amar minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Eis aí o meu único tesouro. Ó minha irmã, eu vos suplico, compreendei vossa filhinha, quanto mais se é fraco, sem desejos e virtudes, tanto mais se está apto às operações deste amor consumidor e transformador. Permaneçamos, portanto, bem longe de tudo aquilo que brilha. Amemos nossa pequenez, amemos o não sentir nada na oração. Então seremos pobres de espírito e Jesus virá nos procurar. É a confiança e nada mais que a confiança que nos deve conduzir ao amor. Essa frase que o Papa Francisco tomou como título da sua exortação apostólica por ocasião dos 100 anos de beatificação de Santa Teresa, 2 anos atrás. Amar a minha pequenez. Então, o primeiro texto que eu citei, ela diz: eu sou pequena e eu confio que os braços de Jesus vão me elevar à santidade. Eu não confio nos meus méritos, mas no de Jesus, na graça. E agora ela diz: eu sou pequena, mas isso não me entristece, ao contrário. Deus quer que eu me alegre com a minha pequenez. Quer dizer, não é que eu devo ser santo apesar da minha pequenez, mas justamente por causa dela. Reconhecendo-me pequeno, sendo humilde, praticando essa grande virtude que é a humildade, é o único jeito de eu ser santo. No manuscrito A, Santa Teresinha comenta que ela sempre quis ser santa. Ela diz: Deus fez-me compreender ainda que minha glória não apareceria aos olhos mortais, que consistiria em me tornar uma grande santa. Tenho sempre a mesma audaciosa confiança de me tornar uma grande santa, pois não conto com os meus méritos, não tendo nenhum, mas espero naquele que é a própria virtude, a própria santidade. É Ele somente que, contentando-se com meus fracos esforços, haverá de me elevar até si, e cobrindo-me com seus méritos infinitos, fará de mim uma santa. Então, Teresinha não foi orgulhosa e vaidosa ao dizer: eu creio que serei uma grande santa. Ela disse isso, ela não escreveu, mas disse, está no livro Últimos Colóquios. Eu creio que serei uma grande santa. Isso não tem nada de vaidade, por quê? Porque ela simplesmente confia que a santidade de Jesus virá a ela. Então, toda a honra, toda a glória que ela receber, ela transfere para Cristo. Não há do que se orgulhar, portanto. Teresinha quis e prometeu continuar o seu ministério, o seu apostolado no céu. Ela disse que no céu, até o fim do mundo, ela iria fazer Jesus ser amado